Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Fênix. Recebam a minha saudação, o conselho local, pessoa do presbítero Celso Tomé, reverendo Osni, sua esposa Vânia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, toda essa comunidade. Eu fico muito feliz em ter recebido esse convite, que na verdade era para estar com vocês aí nesse final de semana, dia 2 e 3, sábado e domingo, para juntos celebrarmos os 55 anos de organização dessa igreja, 55 anos de proclamação do Evangelho nesta cidade. Mas Deus tem seus planos, né? Nós fazemos os nossos planos, mas é Deus que executa os planos deles. Irmãos, infelizmente não é possível, né, a minha presença, juntamente com a minha família, com vocês. Mas mesmo assim, mesmo distantes, eu conversei com o pastor Osni e decidimos gravar essa mensagem, a mensagem que eu falaria aí no sábado à noite, né? Sobre a sugestão do pastor, que é a família integrada na igreja. Mesmo não podendo estar, então nós decidimos gravar esse vídeo e trazer essa mensagem ao coração dos irmãos e agradecer, irmãos, ricamente pela vida dos irmãos, pela vida de vocês, pela vida do pastor Osni, a Vânia, todo o conselho. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá, meus irmãos? Eu quero, junto com vocês, nesse instante, debruçarmos na palavra de Deus e olharmos a luz das Escrituras Sagradas. Qual é a importância, né, da família integrada na igreja? Nós poderíamos trazer diversas reflexões para nós nesse instante. Qual é a relevância desse tema para os nossos dias? A igreja é uma instituição desacreditada hoje? Qual é o papel da família na igreja local? São algumas reflexões aí que nós pensamos que, junto com o tema, nós poderíamos responder à luz das Escrituras. Para tanto, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler dois textos. Nesse primeiro instante, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim as Escrituras: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O outro texto se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, que nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, a ministrar o coração desta igreja, Igreja Presbiteriana de Fênix. Derrama da Tua graça, Pai, continua sustentando os irmãos, o conselho, o pastor, em nome de Jesus, fortalece-os a cada dia, Pai, em nome de Jesus que oramos agradecidos, amém. Irmãos, já nesse primeiro instante, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos aqui em Êxodo que há uma promessa, há uma aliança de Deus. Diz que se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, uma promessa, né? Sereis propriedade peculiar, sereis reino de sacerdotes e nação santa. No texto da carta de Pedro, agora não mais sereis. A palavra diz: agora vocês sois, agora porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A promessa se cumpriu. Se havia uma aliança, se havia uma promessa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa promessa se cumpre por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós pensamos, né, a família integrada na igreja, nós sempre nos lembramos que diversas ameaças se levantam ao longo do tempo, sempre
tentando derrubar essa premissa, né? Ou combater, né, a tradição cristã que tem se mantido firme ao longo do tempo, ao longo da história, conservando seus ensinos. Dentre eles, família e igreja são duas coisas interligadas, elas estão juntas, né? Então nós poderíamos até dar um nome, né? Família, igreja. Então nós poderíamos dizer que igreja, a família de famílias, duas instituições vindas, oriundas de Deus. Por que nós podemos saber disso? Que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver lá em Gênesis 2, versículo 24, que Deus ele diz: por isso deixa o homem e mulher e torna-se uma só carne, a instituição da família. Nós vamos ver no verso 18 do capítulo 2, verso 21, verso 22, que Deus diz: olha, ele olha e vê o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Ele faz então a mulher, e a partir então do verso 24 ele diz que tornar-se-ão uma só carne. A ideia da família constituída de Deus. Então a família, ela não nasce da mente humana, a família não é obra concebida de uma sociedade, mas ela vem do coração de Deus, nasce do próprio Deus. A igreja também, por sua vez, diz respeito a um grupo de pessoas no mundo inteiro que verdadeiramente creem em Jesus, como nós podemos ver lá em Mateus 16, verso 18, Efésios 5, 25 a 27. Então nós já poderíamos responder, né, aquela pergunta: qual é a relevância desse tema para os dias de hoje? A relevância é enorme, porque se trata de duas instituições de Deus que estão relacionadas diretamente com a nossa vida: família e igreja. A importância de tratar disso é muito grande. Nós vivemos num período tão crucial do secularismo. O secularismo ele questiona o governo de Deus. O secularismo ele menospreza a maneira como Deus age, e ele traz ao coração humano uma vida independente, uma vida que possa viver segundo o seu bel prazer. Não é assim que entendemos. Nós entendemos que tudo está em Deus, os seus ensinos estão contidos na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e nós devemos submetê-la. Nós devemos olhar para as Escrituras e aprender com elas. A família integrada na igreja. Quando nós olhamos para esses versículos que lemos, três premissas, três características saltam aos nossos olhos. Diz que é propriedade peculiar. Por que estamos, ou por que estarmos integrados na igreja? Por causa de nossa origem. Por que estarmos integrados na igreja? Por causa de nossa origem. Deus ele faz aliança, ele cumpre por meio de Jesus Cristo, ele diz propriedade peculiar. O que seria propriedade peculiar, pastor? Algo que é próprio de alguém, algo que pertence a alguém. E Deus está dizendo: vocês são um povo separado dentre todos os povos para serem meus. Neste caso, Deus está assegurando que o povo de Israel seria um povo exclusivo dele, embora houvesse a condição. E qual é essa condição? Obedecer. E essa obediência estava ligada a ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Isso não mudou. Nós somos hoje, se Israel era o povo exclusivo, separado dentre todas as nações, em Jesus Cristo, todos aqueles que confessam o seu nome se tornam filhos de Deus. João capítulo 1 nos garante isso. Todos aqueles que creem no nome de Jesus foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E dessa forma, então, nós somos a grande família de Deus, né? Então a ideia, a igreja, a família das famílias. Este povo, então, no qual Deus faz aliança, trata de uma família que vinda de Abraão, Gênesis 12.
Embora a família tenha início no jardim do Éden, com Adão e Eva, e esses por sua vez pecaram, trazendo a ira de Deus, provocando a ira de Deus, e aprove a Deus então em Abraão, Gênesis 12 ali, ele escolhe um povo para si, em Abraão, e ali há a promessa da família: de ti farei uma grande nação, benditas serão todas as famílias a partir de ti, Abraão. Então ali nós podemos ver essa promessa. Em Êxodo 19 nós vemos agora: se essa família, se esse povo ouvir a minha voz, me obedecer, guardar os meus mandamentos, vocês serão. A promessa, né? Mas nós vemos que a todo tempo essa família se tornando este povo grandioso, sempre vai desonrando a Deus, desobedecendo a Deus, mas é Deus que sustenta essa aliança, o pacto que Deus fez com Abraão. E essa aliança é confirmada em Jesus Cristo. Por isso que Pedro ele escreve com autoridade, dizendo: vocês são, agora sois, agora sim há essa confirmação, porque o sacrifício de Jesus nos garante que todos aqueles que creem no seu sacrifício, confessam o seu nome como o único e suficiente Salvador, vocês são propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus. Queridos, isso é grande alegria para nós, saber que nós pertencemos ao Senhor. Sabemos que nós não somos pessoas que foram, uma família que foi colocada no mundo e está perdida, vivendo à mercê de bandidos, de assaltantes, de perigos, sem ter para onde nos buscar apoio, buscar refúgio. Deus está dizendo: não, você não está perdido neste mundo. Você tem uma família em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós nos tornamos a família de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isto é sinal de bênção para as nossas vidas. Isso é sinal de bênção para a Igreja Presbiteriana de Fênix. 55 anos pregando o Evangelho nessa cidade. Saibam que vocês são a família de Deus. E assim, que se vocês são peculiar de Deus, já existe um motivo de estar envolvido com a igreja. A igreja de Deus. A igreja é a família de famílias. E por que, pastor, está integrado? Por causa da origem. Porque foi Deus que nos formou. Foi Deus que nos criou. Ele é aquele que cria e é aquele que convive com a sua criação. É Ele que nos chama do mundo perdido, de um mundo caído, onde jaz o maligno, para vivermos numa igreja. Igreja como um ajuntamento de pessoas que professam o senhorio de Cristo. Então nós estamos na igreja, devemos estar integrados, juntos, conectados, por causa da nossa origem. Por causa daquilo que o Senhor fez, ainda na eternidade. Ele decidiu nos formar, nos criar, para sermos direcionados a Ele. Nós somos dele, pertencemos a Ele. Tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Não vem de nós mesmos, meus queridos, mas vem tão somente do Senhor. É Jesus que faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo 19, nós vamos ver que Deus liberta aquele povo. 430 anos vivendo sob a escravidão, sobre a cultura, sobre os deuses egípcios, 430 anos. E Deus ouve o clamor do seu povo. Deus não tapa os ouvidos. Deus não se faz indiferente, mas Ele vai ao encontro dos seus filhos. E Ele resgata com mão poderosa, glorificando o seu nome, dizendo: vocês são meus, vocês pertencem a mim, e eu vou livrá-los. E Deus então redime aquele povo. Deus então resgata aquele povo da escravidão e faz com que eles adentrem a uma terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Este é o povo que Deus separou, o povo de Israel.
mas em Cristo Jesus, Jesus nos redime do nosso pecado, que outrora Adão e Eva cometeu no jardim do Éden. Ele paga, ele resgata-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele nos apresenta agora a Deus, dizendo: aqui estão os seus filhos, para que juntos nos tornemos um povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Por isso que nós devemos estar integrados à igreja. Por isso que nós devemos estar envolvidos com a igreja. Porque a igreja é a família das famílias. Família integrada na igreja é ter essa compreensão de propriedade peculiar. Nós estamos na igreja porque nós somos um único povo, o povo de Deus. Mas o texto diz também, irmãos, que nós não somos apenas a propriedade peculiar, mas nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. Aí talvez agora a pergunta poderia mudar. Não porque estarmos integrados na igreja, mas qual é a motivação de estarmos integrados na igreja? O que nos motiva? A adoração a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos tudo aquilo que Deus fez por nós, Ele nos criou, e mesmo a nossa desobediência, mesmo nós não dando ouvido, mesmo nós não guardando os seus mandamentos, mesmo pecando contra Deus, Ele resgata Israel do Egito. Ele nos resgata da escravidão do pecado e nos traz a sua presença como povo redimido pelo sangue e tão somente, irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo. Qual é a motivação de estarmos na igreja? Para a nossa adoração a Deus. O que nos motiva a estarmos ali é um povo, igreja, como um ajuntamento de pessoas, juntos, celebrando o nome de Deus, adorando o nome de Deus. E ele vai dizer sacerdócio real. Olha só a implicação disso. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o sacerdócio real foi designado pelo próprio Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 13, nos diz o seguinte, nos informa da seguinte maneira. Êxodo capítulo 40, versículo 13. Diz o seguinte: vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Então foi Deus que designou o sacerdócio, a criação de Deus. E qual era a função do sacerdote? Representar Deus diante do povo. Ou seja, o sacerdote ensinava, ele ensinava a lei e ele também oferecia sacrifícios e holocaustos e também a intercessão. Olha o papel do sacerdote, irmãos, para aquele tempo. Oferecer sacrifícios, os holocaustos, interceder pelo povo. Quando nós pensamos nisso, olhamos para a igreja e vemos que a igreja é o povo redimido, se reúne para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. É bem verdade que nós não imolamos cordeiros no tempo de hoje, como se fazia no Antigo Testamento. Mas é bem verdade que quando nós reunimos na igreja, os nossos sacrifícios agradáveis são as orações, são as intercessões, são os hinos, são os cânticos espirituais, a leitura da palavra de Deus. E notem que essa ideia do sacerdócio universal vem pelos reformadores do século XVII. E eles resgatam isso dizendo que cada representante da sua casa é um sacerdote. Então quando nós pensamos que a igreja é a família das famílias, nós vemos que cada representante da sua casa, ele se dirige, ele tem esse compromisso
de trazer os seus para a igreja, para o ajuntamento do povo de Deus. E ali, de maneira uniforme, única, nós elevamos a Deus as nossas orações, as nossas intercessões, aquilo, os sacrifícios, né? Os sacrifícios agradáveis a Deus, que é o papel de cada família, cada representante dirigindo a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja, como casa de Deus, ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus aqui, o termo grego é oikos. E esse termo grego significa como lugar de habitação e também como família, lar, lugar de habitação ou família, lar. Ambos os significados se aplicam à igreja na Bíblia. Nesse sentido, nós podemos entender que a igreja é a família de Deus. Casa, habitação e também família, lar. E tudo está dizendo casa de Deus, família de Deus. Igreja, família de Deus. Igreja, família das famílias. Igreja, família de Deus, ajuntamento de pessoas. Nos reunimos para adorar o Senhor. O papel do sacerdote no Antigo Testamento: oferecer os sacrifícios a Deus, imolar o cordeiro, imolar o animal, para confessar o pecado ali para Deus, a representação diante do povo, a representação de interceder pelo povo. E isso nós fazemos, querido. Nós podemos aqui na terra elevar as nossas orações a Deus. E nós sabemos, e a palavra de Deus diz, que Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, é Ele que intercede por nós, o fiel mediador. E por isso nós temos essa confiança. Qual é a motivação de estarmos integrados à igreja? A família. Por que está integrada na igreja? Qual é a motivação? Adorarmos a Deus como verdadeiros sacerdotes. Por que estarmos na igreja? Porque nós somos a propriedade peculiar de Deus. Qual é a motivação de estarmos integrados à igreja? Para adorar o seu nome, para bendizer o seu nome por tudo aquilo que Ele faz por nós. E nós poderíamos então terminar, irmãos. Qual é o objetivo de estarmos integrados? Qual é a finalidade? Qual é o fim disso tudo? Cumprir a missão que nos foi ordenada. E ambos os textos trazem a ideia de nação santa. E eu gosto muito de quando Jesus diz em Mateus 28, ide fazer discípulos. Essa nação santa é um povo separado. Mas nação santa quer dizer também no seu caráter. Ser santo no caráter, ser santo na obediência, ser santo no compromisso. Ser santo no caráter, irmãos, porque Deus ele não brinca com o pecado. Ele não negocia com o pecado. Ele diz, eu sou um Deus santo, santo, santo. E se o meu povo, que é propriedade minha, que é própria de alguém, como vimos, então com Deus não se brinca com o pecado. Não dá para ficar agasalhando o pecado e escondendo de Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se esconde nada. Deus quer sinceridade da nossa parte, transparência dos nossos corações. Ele quer sempre que nós estejamos confessando as nossas faltas a Ele, porque Ele sabe da nossa pequenez, sabe da nossa condição limitada, da nossa natureza caída, pecaminosa, que ainda carregamos o pecado dentro de nós. Então, santos, essa nação santa, um povo para ser espelho para as nações. Era isso que Israel deveria fazer. E ela não conseguiu fazer. Ela acabou sendo influenciada pelas outras nações e por isso ela foi exilada. Por isso as outras nações a invadiram. Quando nós olhamos então para Jesus, Ele cumpre isso. Ele cumpre esse papel de ser essa nação santa nele, porque Ele foi santo em seu caráter, Ele foi santo em sua obediência,
ele foi santo em seu compromisso. Então nós devemos olhar para Jesus e não sermos mais o espelho que Israel deveria ser, mas agora nós devemos ir de encontro com os outros povos, com as outras nações. Qual é o objetivo de estarmos integrados na igreja? É porque a família das famílias se reúne e lá nós nos capacitamos uns aos outros, nós aprendemos da palavra de Deus uns aos outros, transferimos e trocamos a palavra de Deus, trocamos experiências, juntos nós somos edificados, porque o apóstolo Paulo vai usar de diversas metáforas para a igreja, como um edifício, como trabalhadores, como pessoas ou como um corpo, onde cada um tem a sua função. E lembra que eu lancei uma pergunta no início dizendo essa instituição está desacreditada hoje? Está desacreditada para o mundo, para Deus não. Para Deus não. Para o mundo a igreja é simplesmente uma mera instituição. Para Deus não. Para Deus a igreja é o povo que se reúne. É o povo que foi chamado para cumprir a missão de anunciar aquilo que Deus fez pela humanidade. A igreja tem a incumbência de falar das boas novas do Evangelho, de proclamar a salvação. E nós somos os arautos de Deus. A igreja é a boca de Deus. A igreja é a única instituição que pode levar algo íntegro para as pessoas. E somente a igreja foi dada a ela. Os reformadores vão dizer, Martinho Lutero diz que fora da igreja não há salvação. João Calvino também acompanha essa ideia. Irmãos, é de suma importância estarmos integrados à igreja. A igreja é o povo que anuncia aquilo que Deus fez, a começar em nós. Quem era você? Quem sou eu? E o que Deus fez por meio de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós nos reunimos, porque nós somos um povo de propriedade peculiar de Deus. Por que estarmos na igreja de maneira integrada, única, juntos? Porque nós somos um povo exclusivo de Deus. Qual é a motivação? A adoração a Deus por aquilo que Ele fez. Somos sacerdotes deles. Somos sacerdotes dele, reunidos para estarmos adorando ao Senhor, oferecendo a Deus aquilo que nos foi confiado. E qual é o fim de todas essas coisas? Família e igreja, interligadas, juntas, cumprindo a missão que nos foi dada. Sermos santos, nação santa, santa no caráter, santo na obediência. E notem que isso é fundamental. Em Êxodo diz, se ouvirdes a minha voz e guardares os meus mandamentos. Olhemos e aprendemos com a história da Bíblia. Adão e Eva pecou porque não ouviu a voz de Deus. Eles duvidaram. O povo duvidou. E Jesus cumpriu o seu papel. Ele creu. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. O desafio para nós é sermos santos no caráter, íntegros, ainda que custe a nossa vida. Sermos santos, separados para sermos íntegros, separados para sermos obedientes a Deus. Nós somos esse santo separado para com o compromisso que Ele nos deu de fazermos discípulos. E discípulos consiste em todo o ser humano, na sua sabedoria, no seu acompanhar o seu crescimento, na sua estatura. Por isso que se fala família de famílias, igreja, família de famílias, né? Transmite esse conhecimento, acompanha a sua estatura. E também, olha o texto aqui de Lucas, eu estava acompanhando a leitura aqui do livro, diz assim, Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens. Quando nós estamos famílias integradas à igreja, nós crescemos em conhecimento da palavra de Deus, nós crescemos na estatura, nós vamos nos tornando homens e mulheres, desde a criança, desde o pequenino, a formação que a igreja vai dando, e vai crescendo, até que nos tornemos maduros. Esse era o objetivo de Paulo, trazer o homem à maturidade cristã, e a graça de Deus estando sobre nós. Qual é a finalidade de tudo isso? Cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nação santa, no caráter, na obediência, no compromisso da missão. Quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, eu só posso olhar para Jesus Cristo, porque às vezes eu penso em desistir, e eu creio que não só eu, mas você. Mas olhe para Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é, não o povo, mas ele é o filho peculiar. Jesus é o único Filho de Deus, e nós somos co-herdeiros com ele. Foi ele que foi o exemplo maior. Foi por meio dele que nós temos vida. Foi ele que nos salvou. Jesus não é somente a propriedade peculiar, o único Filho, a exclusividade de Deus, o primeiro de todas as criações, como em Colossenses nos diz. Ele, nesse sentido, sim, primogênito no primeiro, né? Mas também como aquele que conduziu toda a criação. Jesus é um exemplo para nós disso. Nós também entendemos que Jesus é o sumo sacerdote. Ele não oferece sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício para redimir seu povo. Se nós somos o que somos, graças a Jesus Cristo, que pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. E hoje ele se mantém como um mediador entre a igreja, entre as famílias e Deus. Jesus também, ele recebe, ele não é a nação, mas ele é o Deus santo. Santo no seu caráter, santo em obediência e santo no seu compromisso. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo que Igreja Presbiteriana de Fênix, parabéns pelos seus 55 anos. Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês. Mas se lembrem, a família integrada na igreja. Por quê? Porque nós somos a propriedade peculiar de Deus. Qual é a motivação? A nossa adoração a Deus como sacerdotes do Senhor. E qual é o fim de tudo isso, pastor? Cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordenou em Mateus 28. Mas lembre-se, nação santa, no caráter, na obediência e no cumprimento do nosso chamado, até o fim. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que, quem sabe, numa outra oportunidade nós possamos estar juntos e estarmos celebrando esse Deus que está vivo